reverenciando a cultura do nosso país. Para mim será sempre inesquecível os momentos em que o canal se detém sobre a fotografia brasileira, em particular aquele programa maravilhoso feito com meu amigo saudoso German Lorca. Obrigada, porque eu aprendo muito assistindo o Arte 1. Ai, não sei o que falta mais a gente dançar. Parabéns, Arte 1. Muito obrigado por esses 10 anos de poder ver os amigos, os trabalhos, dividir potências. 10 anos de um canal focado em arte. A gente só pode dizer muito obrigada ao Arte 1. Eu digo isso como artista e como público. E tive ainda a grande alegria de ter vocês comigo numa live muito importante de lançamento do Pele Espírito, do Teatro São Pedro. Muito obrigada. Vida longa ao Arte 1. Zní šrourálí, jippi, jippi je, tu ozvěna mi zpívá, jippi, jippi je. Když v údolích se mlhy válí, jippi, jippi je, to se chlapci zas vrací domů zpět. Talvez essa minha resistência em viver cubra de propriedade singular meu nome infame. Nascido sob o signo da tragicidade de minha gente, me criei sobre o chão em que os homens só se davam por completos quando desfaleciam as próprias mães em desespero. Os meios diversos em tentar suprir as necessidades afetuosas punham-nos em vergonha perpétua. Amar, declarado, era sempre assinte na boca da minha juventude. Eu estava ali trabalhando, né, como entregador de marmita. E eu falei, pô, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu escrevo, eu quero estar assistindo essa galera. Eu quero estar aproveitando esse momento aqui da cidade, né? Um momento que é meu, né? Eu vou aproveitar ali totalmente frustrado, passando aqui perto da tenda do telão, quando eu distraidão, daqui a pouco pinta um cara, na minha frente, eu dou uma freada assim, porra. Eu falei, putz, cara. Falei, maluco. Aí quando eu olhei pro cara assim, pô, eu identifiquei ele na hora. Era o Benjamin Zephaniah, um dos grandes nomes daquela edição.
que aí ele é DJ, o cara é poeta. E eu falei, pô, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não posso ficar aí atropelando escritores com acebolados e parmegianas, eu tenho que tomar um rumo na vida. E foram essas situações que acabaram me levando para a escrita, né? O que foi importante? Eu lancei meu livro. A minha mãe começou a estudar, cara, para ler o meu livro. Isso para mim é muito importante. O Eduardo Galeano, ele fala: poucas pessoas de pequenos lugares que fazem pequenas coisas, essas mudam o mundo. E é isso. Flip 20 anos. Vidas que transformam lugares, que transformam pessoas. Escreva conosco essa história. Faça parte da Rede Amiga da Flip para continuarmos transformando juntos os próximos 20 anos. Acesse flip.org.br e faça sua doação. Boa noite. Um poema de Maria Firmina dos Reis. A dor que não tem cura. O que mais dói na vida não é ver se mal paga um benefício, nem ouvir dura voz dos que lhe devem agradecidos votos, nem ter as mãos mordidas pelo ingrato que as devera beijar. Gonçalves Dias. De tudo que mais dói, de tudo quanto é dor, que não valem nem prantos nem gemidos, são afetos imensos, puros, santos, desprezados ou mal compreendidos. É essa que mais dói a uma alma nobre, que desconhece do interesse a lei, rica de extremos, não mendiga afetos, que é mais altiva do que um potente rei. É essa dor que mais nos dói na vida, é essa dor que dilacera a alma, é essa dor que martiriza e mata, que rouba as crenças, o sossego, a calma. Não sei se todos no volver dos anos sentem-se na funda, crucianda atroz, como eu a sinto. Ó, é martírio, ou vele, ou sonhe, ou vague mediante a sós. Eu vi fugir-me como foge a vida, afeto santo de extremosos pais, roubou-nos cru e impiedosa morte, sem que a movessem meus doloridos ais. Vi nos espasmos de agonia lenta morrer aquele que eu amei na vida. Tremos os lábios soluçando adeus. Ouvi-lhe essa alma de aflição transida. Dores são essas que renascem vivas a cada hora, que jamais esquecem, enchem de luto da existência o livro, conosco a campa silenciosa descem. Ah, quantas vezes, recordando-as hoje, dos roxos olhos se me verte o pranto. Ah, quantas vezes, dedilhando a lira, rebelde o peito, não soluça um canto. Mas se essas dores despedaçam a alma, o pranto embaga nos consola a dor, numa outra esfera, num perene gozo, vivem, partilham divinal amor. Mas de quanto nos aflige e mata, é essa dor a que mais nos dói sofrer, cobrar frieza em recompensa a afetos, no peito amigo, estrebuchar. Morri. Boa noite, eu sou Milena Brito, sou uma das curadoras da Flip 2022, juntamente a meus queridos amigos Fernanda Bastos e Pedro Meira Monteiro. E como todo mundo, eu também estou muito emocionada. A gente vai entrar num bosque de luz e aproveitamos para dizer que esses cruzamentos entre arte, sensibilidade, natureza, caminhos abertos, águas, literatura, poesia, também se cruzam com termos que muitas vezes as pessoas talvez não tenham tanto interesse, mas que eu acho que é a chave de tudo: decolonialidade, gênero, raça, desconstruções, reconstruções, imaginações, novas narrativas, não mais silêncios. Então, vocês podem elaborar o bosque de luz que desejem. Nós elaboramos todos os dias, reelaboramos todos os dias, reelaboramos todos os dias, reelaboramos todos os dias. Então, para reelaborar conosco hoje,
Eu gostaria de convidar a nossa querida amiga, filósofa, feminista, Djamila Ribeiro, também... Rita Segato, Luiz Maurício Azevedo e Saidia Hartmann. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero agradecer aqui o convite da Flip, das curadoras, Fernanda Basto, Milena Brito e do curador Pedro Meira pelo convite para mediar essa mesa tão forte, tão significativa, chamada Entrar no Bosque da Luz. Né? Entrar no Bosque da Luz é uma metáfora complexa para a qual olharemos em primeiro plano como o acesso do conhecimento produzido por grupos sociais historicamente discriminados. Como se chega a esse bosque? De que forma podem se dar a entrada no bosque? O que as pessoas encontrarão dentro desse lugar? Nessa mesa, as 3 pessoas aqui nos oferecem caminhos diferentes, mas também que se encontram para esse bosque. Então, com Saidia Hartmann, caminharemos pela fabulação crítica. Com Rita Segato, a gente vai falar de não ficção, colonialidade no poder. E com Luiz Maurício, a entrada pelo bosque também pode se dar pela crítica literária. Rita Segato é antropóloga, uma das maiores referências nas discussões em torno do feminismo e da violência contra as mulheres. Ela foi autora da primeira proposta de cotas para estudantes negros e indígenas na Universidade de Brasília, onde foi professora por mais de 30 anos. Universidade na qual ela foi professora por mais de 30 anos. Na Guatemala, trabalhou como perita antropológica e de gênero no julgamento que condenou membros do Exército pelos delitos de escravidão sexual e doméstica contra mulheres maias da etnia Quechi. Tem livros publicados, vários livros publicados. Também é coordenadora, juntamente com a professora Nilma Lino Gomes e Mara Viveiros, do curso Estudo Afro-Latinos e Americanos e Caribenho da Claxco. E seus livros, traduzidos no Brasil, muitos pela Bazar do Tempo. Ela tem Contrapedagogias da Crueldade, que vai sair pela Bazar do Tempo, As Estruturas Elementares da Violência, A Guerra contra as Mulheres, A Crítica da Colonialidade em 8 ensaios, Santos e Daimones, que foi publicado pela editora da UNB. Luiz Maurício Azevedo, ele é ficcionista, editor e crítico literário, um intelectual de produção robusta e diversa. É autor de vários livros, entre eles Afromarxismo, Fragmentos de uma Teoria Literária Prática, pela editora Sulina, e a Manipulação das Outras, pela editora Figura de Linguagem. Saidia Hartmann é escritora e professora da Universidade de Colômbia. Sua obra se desloca entre as fronteiras da história e da imaginação para, a partir de leituras de arquivos, refletir sobre as vozes ocultas da escravidão. No Brasil, entre seus livros publicados, Perder a Mãe, uma jornada pela Rota Atlântica da Escravidão, que ela está lançando aqui nessa Flip, e seus livros no Brasil foram publicados pelas editoras Bazar do Tempo, Fósforo e Crocodilo. Então, vou começar aqui pela ordem, começar perguntando para a Rita. Rita, na primeira vez que eu vi o tema da mesa, eu confesso que eu fiquei refletindo sobre o que seria esse Bosque da Luz, sobre o que seria o Bosque da Luz, que é o tema da mesa. As primeiras coisas que me vieram à mente foram imagens misteriosas, mágicas, bosque remete à natureza, à terra, construções opostas ao pensamento colonial, que é um pensamento avesso a compreensões de ancestralidade. Mas eu queria ouvir de você como é que você enxerga esse Bosque da Luz, sobretudo quando você traz a metáfora do espelho da Rainha Má.
Bom, boa noite. Devo dizer que estou bastante emocionada por estar aqui. E então, o Bosque da Luz seria um bosque que consegue nos iluminar, não? Eu tenho falado às vezes do espelhinho da Rainha Má, não? Onde a gente pergunta, bom, a gente não, a Rainha Má, mas nós deveríamos utilizar também, né? Porque ele contesta uma verdade que dói. Por exemplo, o Brasil é racista. Então, esse espelhinho da Rainha Má, é um país que por muito tempo se pensou cordial, né, em termos das relações raciais, né, esse espelhinho de luz, né, que, bom, acho que, de alguma maneira, quando escutei a ideia do bosque de luz, eu lembrei da ideia do espelho, né, uma luminosidade que mostra uma verdade que está oculta, né, que ninguém fala, que não entrou no discurso, que não tem inscrição na consciência discursiva, e que, portanto, não se pode lutar, né? Então, o Bosque de Luz é um lugar onde acontece uma iluminação, e essa iluminação acontece em um espaço de natureza, cósmico, não? Em textos mais recentes meus, meu pensamento vai se dirigindo na direção do que é um cosmos, né? Ou, por exemplo, o cosmos pachamâmico, não? O cosmos do candomblé e a religião, no sentido do monoteísmo, não? Então, o cosmos do candomblé, o pachamâmico, do bosque, é um lugar, um espaço de luz, né? Onde as verdades são mais acessíveis, ficam mais expostas e se consegue uma iluminação necessária para reorientar a história na direção de um horizonte mais benigno. Basicamente. Obrigada, Rita. Luiz, há formas, né, e formas de estar nesse Bosque da Luz. E uma estrutura racista é como se uma vez dentro do bosque as pessoas fossem formatadas para andar dentro de carrinhos, como se fossem um safari. Você já falou algumas vezes sobre a importância da construção de um espaço de crítica literária negra. No seu ponto de vista, quais são os maiores desafios para isso acontecer? Bom, boa noite a todo mundo que está aqui, que está lá fora, que está nos outros mundos. É uma alegria absurda estar aqui. Essa mesa, para mim, é uma espécie de bibliografia dos meus trabalhos, que todas aqui são minhas formadoras. Eu devo muito a essas pessoas, essas cabeças que fizeram a minha cabeça. Queria agradecer a todo mundo que trabalha pela Flip, os trabalhadores que estão por trás do espetáculo, o Mauro, a Fernanda, o Pedro, a Milena, o pessoal o pessoal da Libras ali, que faz um trabalho incrível, os tradutores, que muito importante falar da classe, né? Tentando responder de maneira breve, que é sempre difícil para mim, essa questão da crítica literária. É muito difícil, e talvez seja o meu desafio maior, fazer crítica de objetos que são colocados como objetos tão vulneráveis que eles não mereceriam ser expostos ao exame crítico. Então, de certa forma, eu sempre penso que a gente está com um GPS epistemológico quebrado. A gente esqueceu de onde a gente veio, a gente esqueceu aonde, a gente não sabe onde a gente está e a gente não tem ideia para onde a gente tem que ir. E a crítica é jogada nesse pesadelo e a crítica tem que dar conta. E como fazer crítica literária de objetos que são produzidos por pessoas a quem o mundo social já destruiu? Então é uma preocupação muito grande para mim. Sempre que eu vou analisar um livro, se ele for produzido por uma pessoa branca, eu penso, é um livro bom? Se ele for um livro bom, eu digo que ele é um livro bom. Quando é um livro produzido por uma pessoa negra, eu leio o livro e eu penso, é um livro bom? Se é um livro bom, eu digo que é um livro bom. O problema é que quando a gente se depara com a incompetência branca, é muito mais fácil dizer. Porque fica muito claro para mim que eu não vou produzir nenhum dano ao dizer que um autor branco é ruim. Primeiro, porque minha palavra vale muito pouco, porque eu sou um crítico negro. Segundo, porque os autores brancos têm outras compensações sociais que os negros não têm. Entretanto, todavia, eu sempre lembro da responsabilidade do crítico literário negro, que não é com as produções literárias ruins,
venham elas de onde vier, mas com as boas, porque nós temos um problema sério no Brasil de não reconhecimento da nossa qualidade estética. A gente sempre faz, o Alain falou em outra mesa aqui, muito brilhantemente, do biografismo. Eu vi o Ricardo Aleixo sentado ali, eu pensei, toda vez que eu faço uma crítica, eu tenho um compromisso com a qualidade literária negra, que não é reconhecida. Enquanto a qualidade literária negra dos bons autores e das boas autoras negras não for reconhecida, a gente não vai poder perder tempo reconhecendo os maus autores. Saidia. O caminho para o Bosque da Luz é uma jornada, uma travessia, e em escrever sobre jornadas você faz isso muitíssimo bem. Na obra Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão, você faz um percurso desde a rota escravista de Gana até os tempos atuais. Você poderia nos contar um pouco sobre esse livro e como foi o seu processo de escrita? Eu também tenho um prazer enorme de estar aqui hoje. Eu amo contar histórias impossíveis. E então, quando eu comecei a escrever Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão, eu estava seguindo a rota daqueles que foram escravizados, basicamente, que estavam fazendo esse caminho da parte rural, digamos assim, da África, indo para a costa oeste africana. Eram escravos que não tinham qualquer tipo de evidência, que, como historiadores, nós somos treinados para contar. Então, escrever Perder a Mãe me mudou como escritora e como pensadora também. E mudou porque não era apenas a questão do processo de pesquisa, mas eu fui obrigada a usar a imaginação. E eu também aprendi a escrever a partir do coração, como usar a intuição, sentimentos e tratá-los com seriedade na produção do conhecimento, para que, enfim, foi uma jornada que me desfez e me reconstruiu. Vou continuar com você, Saidia. Queria que você falasse um pouco sobre a fabulação crítica, que mistura a ficção com pesquisa histórica e acadêmica, e como foi esse processo de encontro com essa voz literária. Olha, eu devo dizer que eu não penso em mim como criando ficção, mas realmente usando especulação e imaginação para conseguir contar histórias impossíveis. A história das pessoas negras, pessoas escravizadas, grupos oprimidos, grupos subalternos. A intenção era fazer com que a nossa história fosse impossível de contar. Então, para mim, como que eu poderia contar uma história em que os registros documentais não existiam? Às vezes eu fazia isso através de uma transposição, criando histórias coletivas. E eu contei a história, por exemplo, de uma jovem mulher que foi assassinada a bordo de um navio negreiro e foi morta pelo capitão do navio. Apenas 7 palavras que foram faladas sobre ela na transcrição do julgamento. Então eu tive que buscar todos os arquivos britânicos, todos os registros do navio, do capitão, dos médicos, dos diários, para recriar as condições materiais da existência dessa mulher e para tentar construir essa história através do conhecimento incorporado. Ela não foi registrado que ela tenha dito, olha, eu quero morrer neste navio negreiro, mas havia uma outra mulher num outro navio que disse isso. Então eu peguei essas vozes e frases de todos esses lugares e eu depois tentei imaginar a história dela.
literalmente imaginando as condições físicas nas quais ela existiu e tentando construir uma história a partir daí, apesar destes detalhes sensoriais. Então, essa fabulação é uma pesquisa de arquivos exaustiva e, além da imaginação, realmente empurrando aquele limite dos documentos. Mas a história está criando histórias de uma maneira geral. Eu acho que há mais pressão sobre nós para não sermos leais aos protocolos das práticas disciplinares e realmente ressurgir, recriar a história através dessa maneira de trabalhar. Rita, no prefácio do seu livro Crítica da Colonialidade, em 8 ensaios, você fala sobre o espanto da demora da sua obra ser publicada no Brasil. E ali, no camarim, a gente estava conversando também sobre a história da foto. Então, eu queria te perguntar, você contar um pouco da história desse livro, dos questionamentos da foto na capa, né, de uma mulher negra segurando essa criança, de quem seria essa criança e todo o debate que surgiu em torno disso. Bom, são duas questões diferentes, não? A demora em publicar uma obra que eu escrevi no Brasil, né? Mas eu vou ser breve porque é um tema, a gente está de festa aqui, não queria amargurar essa festa. Então, esteve na Universidade de Brasília, né, onde fui professora desde 1985, até que me aposentei em 2017, agora sou emérita, então participo, mas nesse meio tempo, a partir de 1998, nós tivemos um caso de racismo, vamos dizer assim, de discriminação brutal, de reprovação de 3 provas de um estudante negro no departamento de antropologia. Não se podia pronunciar a palavra racismo, porque racismo no Brasil é crime, né? Então, houve algum tipo de... Assim ficou, depois de que ganhamos essa luta, alguns anos depois, 2 anos depois, amparando o estudante, porque o estudante tinha sofrido uma injustiça brutal. Suas provas não foram corrigidas e ele foi reprovado. Então, quando o estudante vai ao professor, eu era coordenadora da pós, e fala, vá para o professor, pede uma revisão de menção, o professor responde a ele, eu não falo com nulidades. É uma coisa espantosa. Então, a partir daí, começa a luta pelas cotas, que é uma coisa muito incrível que o Brasil não sabe. Exatamente, tem pessoas que pensam que foi Lula com um golpe de caneta, que depois houve essa caneta, mas muito tempo depois. Ou seja, outros pensam que foi a UERJ foi a primeira que aplicou, mas por uma lei passada na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, não um debate interno da universidade, igual que a UNEB. Mas nós, a partir desse caso particular, a gente começou, né, o José Jorge de Carvalho e eu, a pensar que no Brasil era indispensável garantir, né, o ingresso e a permanência de estudantes negros e ações afirmativas também para estudantes indígenas na Universidade Brasileira. Então, esse debate, não como um debate que já existia dentro do movimento social, né, mas como um debate da universidade, começou em Brasília e começou com a reprovação sumária, sem corrigir provas, de um professor em 1998. Essa história é longa, eu vou escrever um livro com todos esses detalhes. Antes de morrer, eu tenho a obrigação de fazer isso, né? Porque narrar é fundamental, né? Contar é fundamental. Então, por essa razão, meus livros, o primeiro livro é um livro anterior às cotas, que é um livro sobre o Xangô do Recife, né? E depois os outros livros, e a minha pessoa também sofremos um bloqueio, hoje se chama cancelamento, né? Não tinha essa palavra, mas sofremos um cancelamento, e meus estudantes também, por exemplo. Dos meus estudantes tem a Débora Diniz, que é professora do Direito, a Tânia Amara, que é professora da Sociologia, o Anderson Flor, que é um estudante negro, professor da Filosofia, e assim tem muitos estudantes, professores de um monte de departamentos na UNB e fora da UNB, mas nenhum dos meus estudantes é professor do Departamento da Antropologia, o que é uma prova, né, da terrível perseguição, né, que nós
Meus estudantes e eu sofremos numa universidade brasileira por ter colocado por primeira vez, né, ante o Supremo, porque esse processo da Universidade de Brasília, em 2012, chega ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que declara finalmente que as ações afirmativas são plenamente constitucionais, né, não ferem nenhum preceito constitucional. Então foi um processo muito longo e o Brasil não sabe. Né? Foi a proposta de cotas da UNB que chega ao Supremo Tribunal Federal, né? Foi silenciado, não é um manto de silêncio em cima desse processo. Por isso eu, cada vez que possível, eu falo até um pouco brevemente, né, do acontecido. Agora o quadro, né? Dentro desse livro que agora que a passar do tempo está em tom agora, muitos anos depois, traduzindo livros textos que foram escritos no Brasil, está publicando no Brasil agora. Então, 24 anos depois do início desse processo, né, 1998. Então, no centro do livro A Crítica da Colonialidade, que está sendo lançado agora, tem uma análise de colonialidade no Brasil, que é o caso de um quadro que eu vi por primeira vez muitos anos atrás, deve ser já mais uns quase 30 anos atrás, no Museu de Petrópolis, que esse é o quadro que é a capa do livro, né, que é uma babá africana, né, eu acho que era africana, com um bebê branco nos braços e o bebê com a mão no seio dela. Então, muitos anos atrás, passeando pelo Palácio de Petrópolis, eu me encontrei com esse quadro. Esse quadro me capturou, né? Eu falei, esse é o imperador Dom Pedro II. Né? Olha o quadro, somente tinha uma chapinha que falava Jean-Baptiste Debré, ou seja, o pintor, né? O grande pintor da corte, o grande pintor da família real brasileira. Passaram muitos anos antes que eu, buscando sempre, demorei décadas em escrever, procurando alguém que confirmasse a minha impressão de que se tratava de Dom Pedro II nas mãos da sua mãe negra. Né? Então, finalmente, encontrei, muito tempo depois, na biblioteca de Gainesville, nos Estados Unidos, um livro do historiador Pedro Calmon, que tinha por primeira vez visto um livro esse retrato, e ele dizia, Dom Pedro II, bebê, nas mãos da sua babá. Então falei, estou no certo, vou em frente. Mas a partir daí, e vocês podem, no livro está um pouco relatada essa história, né, no capítulo, começa uma série de manobras para negar que esse aí é Dom Pedro II. Então, por exemplo, aparece catalogado como menino nhonhonzinho nos braços da sua babá Madalena, vizinho do palácio. Nunca, ninguém de nós jamais tem uma pintura de um vizinho em casa, muito menos no palácio. É absurdo total. É tragicômico. Seria cômico se não fosse trágico. Bom, então aí vou mostrando as manobras para negar que a mãe pátria do Brasil é a África. Ou pelo menos uma das mães pátrias. Porque também gosto muito da categoria de Nilma, de Lélia González, de que se trata de Améfrica. Se trata de Améfrica. Os cruzes, né? Os acolhimentos, né, do negro pelo índio e também do índio pelo negro, ao longo de 500 anos foram muitos nesse país, né? Então é uma Améfrica, então que a mãe do Brasil é a Améfrica, né? Isso para mim é o que o quadro representa e o que se quer negar. A última manobra, que já não está no texto, porque passou depois das várias publicações desse texto, é que o quadro, dizem agora, não é de Debré. Luiz, falando das intersecções, né, entre estruturas de dominação, conta pra gente sobre o seu mais recente livro, o Afromarxismo, o que você propõe na obra e de que forma ela é importante para a gente compreender a realidade. Bom, eu não sou um sociólogo, eu não sou antropólogo, eu
sou um crítico literário. E as pessoas, às vezes, quando a gente vai tratar de outros temas, acham que a gente está fugindo do campo original. Com certeza, mas estou só perseguindo o objeto. Meu objeto é a literatura. Às vezes a literatura sai pelo bosque da ficção, às vezes entra no jornalismo, às vezes mergulha numa piscina cheia de ratos, eu vou atrás. É o meu trabalho, seguir o objeto literário. E certamente a literatura não existe no vazio. Se ela não existe no vazio, eu sou obrigado, embora não quisesse, não tenho nenhuma vontade de ficar sujando as minhas mãos com temas chatos, fadonhos. Eu queria ficar em casa lendo Proust e lendo Toni Morrison, mas sempre que eu faço isso, alguém vem me interpelar dizendo que eu não posso cuidar da literatura porque o mundo lá fora está um caos. E eu disse, tá, então vou ajudar a consertar o mundo, aí vocês param de encher a minha paciência e eu vou poder voltar à literatura. Isso, é claro, nunca vai acontecer. Porque se a literatura está no mundo e o mundo está um caos, a gente vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai ter que ler literatura e vai ter que consertar o mundo. E quando eu penso no estado das coisas, eu não posso me afastar da ideia de que nós somos mergulhados nessa piscina de ratos aí, que se chama capitalismo. E é essa piscina de ratos que controla a recepção, a produção, a recepção das obras literárias no mundo. A gente tem que estar o tempo todo lutando contra isso. Não é uma luta absolutamente inglória, a gente obtém vitórias significativas sobre o capitalismo e eu posso dizer que essa Flip é uma delas. São vitórias inequívocas do triunfo da nossa resistência. E quando eu fui pensar no afromarxismo, eu pensei assim, o que eu posso fazer para apanhar dos dois lados? Para apanhar do pessoal marxista branco e para apanhar do pessoal que acha que o marxismo não pode ajudar os negros. Eu fiz esse livro, mas é tudo para tentar entender que a questão econômica atrapalha a produção editorial negra, atrapalha a circulação das nossas ideias, atrapalha a nossa existência. Eu não posso fazer literatura se eu estiver passando fome. Então, o tema da economia passa a ser um tema de interesse do crítico literário. O afromarxismo é uma tentativa disso, uma tentativa de usar uma ferramenta para entender melhor o objeto literário. E, às vezes, isso causa muita cisânia, às vezes causa muito constrangimento, mas a gente tem que fazer o que é preciso ser feito. E isso é muito diferente de dizer que nós somos contrários, ou seja, a gente gosta de dizer assim, vocês são contra o enriquecimento da pessoa. Não. Existe uma diferença entre ser contra o capitalismo e ser contra ser pobre. São coisas diferentes. O sujeito decide no final do mês, quando está sem dinheiro, detesto o capitalismo, vou começar a ler Marx e eu vou virar um grande crítico marxista. E aí, no dia seguinte, ele recebe o salário e ele diz, o capitalismo é uma coisa muito boa, eu mudei de ideia. Ele não gosta de ser pobre, são coisas diferentes. A mediadora não pode dar pitaco. Eu ia dar pitaco aqui, Luiz, mas eu não vou dar pitaco. Vai falar que eu concordo, né? Como é que faz justiça social sem justiça econômica, né, minha gente? Mas, Saidia, é uma pergunta agora para você. No Brasil, há muita semelhança, né, com os desafios que você encontrou em Gana, né, no sentido de revisitar as memórias, né? Porque no Brasil os documentos referentes à escravidão eles foram destruídos, então não tem como a gente saber, por exemplo, como pessoas negras, de que parte de África nós viemos por conta desse ato do Estado brasileiro. Como que você acha que é possível revisitar a memória em situações como essa? Michelle Ralph Trio, em Silencing the Past, lida com essa questão, silenciando o passado. Eu acho que isso exige uma revolução epistemológica, de uma transformação radical em relação ao que sabemos e como nós vamos validar o que sabemos. Eu acho que, por exemplo, o conhecimento interdisciplinar é essencial para poder acertar esse caminho. As evidências são apenas uma parte da história, de contar a história. Uma outra parte é o limite da própria imaginação,
o Trio diz o seguinte: no contexto da Revolução do Haiti, a Revolução no Haiti foi um evento que foi impensável para os historiadores ocidentais. Como que pessoas negras podiam ter uma consciência revolucionária? Como que eles iam vencer o Império Europeu? Portanto, politicamente era inimaginável, era cognitivamente inimaginável. Então, nós temos que ser muito criativos. Eu acho que há documentos ocultos que foram escondidos, destruídos, queimados, e é uma forma de não lidar com o tipo de desigualdade estrutural que Luiz estava se referindo. Talvez há um século os historiadores ocidentais vão fazer de conta que a escravidão racial não tinha nada a ver com o desenvolvimento do capitalismo, como se não fosse essencial para a modernidade. Então eu acho que a gente acaba empurrando, escondendo muitos níveis para baixo e ficamos, às vezes, não podemos ficar fixados nas evidências, e outras pessoas podem nos ajudar, cientistas de dados, pessoas que fazem trabalho com cultura material, nas nossas músicas, práticas culturais. Sim, isso tem um conhecimento histórico. Então nós temos apenas que nos dedicarmos à questão de recontar essas histórias com aquilo que nós temos disponível e não ficar pensando na falta de certos tipos de arquivos como se fosse um grande impasse, uma impossibilidade ao acesso a esse conhecimento, porque é projetado para criar esse impasse que nós não pudéssemos superar, mas nós podemos superar, nós podemos atravessar esse obstáculo. Vou seguir aqui na Saidia. No Brasil há um senso comum, né, que coloca a mulher negra nesse lugar da guerreira, da mulher forte o tempo todo. De que maneira esse estereótipo também é presente na sociedade americana? E nesse contexto, você acredita que a literatura tem um papel importante para desconstruir esse estereótipo? Eu não consigo manter os headsets, é muita loucura nessa conversa, por isso eu tenho que tirar. Eu acho que a literatura tem um papel fundamental na desconstrução dessa imagem, que acaba sendo danosa, essa imagem que está relacionada à noção de que nós podemos aguentar condições que outras pessoas não podem, não conseguem, que nós temos talvez um limite mais alto de dor do que outras pessoas, de que nós podemos aguentar qualquer coisa e continuar a seguir e seguir e seguir. E nos Estados Unidos, especialmente, essa noção é isso, está matando mulheres negras. Nós estamos morrendo literalmente disso. E eu acho que o dom da literatura é a forma como nós podemos cuidar disso. Nós podemos lidar através da nossa experiência coletiva, mas com esses pequenos detalhes, esse sentimento, para que não tenhamos que ser apenas uma figura unidimensional, uma super mulher ou uma mulher que é forçada a aguentar as piores condições do mundo, como se não fosse danoso para nós. Tanto é extraído, arrancado de mulheres negras, não só apenas do nosso trabalho, mas também, como nós estávamos ouvindo agora, a nossa capacidade reprodutiva. Nós temos que cuidar de todo o mundo, como ela estava falando daquele retrato, e isso está nos matando. Rita, fazendo um gancho agora com a resposta da Saidia, você, nas suas obras, né, dialoga, fala bastante, teoriza bastante, é uma ativista também em prol do direito das mulheres. E na introdução, no prefácio da Crítica à Colonialidade, você fala que não quer seguir um feminismo civilizatório. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação de colonialidade e patriarcado, por favor. O feminismo civilizatório. Falasse um pouco de colonialidade e patriarcado.
que existia a colonialidade ao interior do movimento social, de todos os movimentos sociais, né? Do feminismo e também do movimento negro, né? Existe uma colonialidade. Então, a gente tem que perceber isso, porque de boas intenções está pavimentado o caminho ao inferno, não? O feminismo tem que responder aos ideais de mulher e a formas de existência, né, dos feminismos indígenas e negros também, que tem sua variedade em seu interior também, né? É um mundo plural. Eu acho que antes de feminista eu sou uma pluralista radical. Minha bússola, meu destino, o que eu quero, para onde se orienta a minha política, é para um mundo radicalmente em plural. Qual é o limite para meu pluralismo? É aqueles ideários que não são pluralistas. Então aí é o limite para a minha ambição, né, de abrir, né, a um pluralismo de projetos, né, de metas de felicidade, etc. Então, o que falo aí é da missão civilizatória, não? De muitas, também ONGs, cooperação internacional, a gente vê em diversos países, formas de alentar projetos, tanto feministas como também dos outros movimentos sociais, que às vezes não partem do próprio solo. Por exemplo, quando você falava, eu lembrei de um grande ativista norte-americano que é Michael Hanchart, não? Que ele, eu briguei com ele, complicado, porque é um homem de porte bastante importante, físico, mas brigamos, porque eu tinha criticado seus textos, seu livro Orpheus and Power, onde ele afirma que o movimento negro brasileiro é deficiente e não chega a destino porque é culturalista. E eu entendo que o que Sadia está dizendo aqui, que a cultura pode dar-nos elementos para reconstruir essa história. No meu caso, eu estudei por muito tempo um candomblé, que foi o candomblé do Recife. E ali está uma crítica do Estado. Eu aprendi aí uma desconfiança visceral do campo estatal, inclusive que às vezes se colocou como não ingressar no movimento negro, porque o movimento negro planteava que o debate era no espaço público, na ágora pública, com o Estado, né? E as pessoas com quem eu convivi muitos anos mostravam uma desconfiança, uma suspeita visceral do Estado e da arena estatal. Então, eu chamo isso a comunidade a porta semiaberta, né? Por quê? Porque quando tem um Estado bom, um Estado progressista, não? Que dá recursos e direitos a recursos, então, tira a mão, pega os direitos e os recursos, volta para dentro e fecha a porta o mais rápido possível e continua sua história no esconderijo, que no caso do candomblé é a família de santo, ou seja, um esconderijo doméstico para algo que na verdade é um projeto político. Então, quem vai criticar o culturalismo, e por aí não chegamos a nenhum lugar, a gente tem que dar o debate no espaço público, no Estado, para a história brasileira, para a história da civilização, do que eu chamo o Códice Negro no Brasil. Isso é falso, porque a história tem que ser ouvida aí. Aí se fala a história, mas se fala de outra maneira, codificada de outra maneira, mas aí há um saber histórico e é cultural. Então, você não pode dizer que não vale nada os movimentos brasileiros, porque o movimento negro é muito culturalista, né? Se baseia no candomblé, no samba, no carnaval. É falso. Nessa cultura transita a história, transita a memória, só que é necessário, né, escutar atentamente para ver o que diz o que está dizendo. Por exemplo, volto a repetir, está dizendo claramente que o Estado não é confiável. Né? Não é confiável. Não sei. Sadia, você gostaria de reagir ao comentário que ela disse?
Eu também concordo que quando nós olhamos diariamente as formas das práticas negras, não há apenas uma suspeição em relação ao Estado, mas há um antagonismo em relação ao Estado, porque o Estado é o agente da violência, da extração e do confinamento. Quando nós pensamos na história do pensamento marxista ou da anarquia, as pessoas não estão caindo naquelas caixas de práticas negras contra impérios e estados. Então eu diria que sim, eu concordo. Luiz, indo nesse sentido, né, de uma sociedade que às vezes cria um imaginário da literatura negra brasileira, para você como se cria possibilidades para a construção de novos imaginários? Bom, a primeira coisa que eu tenho observado é que o processo mudou muito nos últimos anos, mudou por uma razão, duas razões pelo menos, acachapantes. A primeira foi uma razão positiva, nós conseguimos alcançar várias das nossas demandas históricas de lutas do movimento negro, de gente que começou muito antes de nós aqui e a quem nós devemos muito e que nos entregaram um mundo muito melhor do que receberam, sem dúvida nenhuma. A segunda coisa é um efeito colateral que foi a eleição de um certo presidente da República que tinha dicção ruim, que tinha pensamentos ruins, que tinha modos ruins, mas tinha olho azul. Eu sei que qualquer negro, qualquer negra que estão me ouvindo agora, e possivelmente pessoas brancas também, sabem como é difícil uma pessoa negra conseguir um emprego nesse país. O escrutínio que nós passamos de seleção, temos que provar que sabemos muitas coisas, que nos comportamos do jeito correto, que temos um currículo extenso, mas no Brasil, para ser presidente da República, você pode ser qualquer coisa, desde que seja branco. Isso, de forma paradoxal, mostrou para pessoas brancas, incluindo vários amigos meus, que eu não estava brincando quando eu falava que o racismo tinha reverberações práticas. Eles achavam que o racismo era um problema moral. Cresceram acreditando nisso. Cresceram acreditando que bastava que eles não fossem racistas comigo para que o mundo também não fosse. E isso eu acho que são intersecções importantes. Mas tudo isso encontra a nossa força criativa, que é literária. E é esse apagamento que eu acho que eu aprendi muito com os livros da Sadia. Hoje eu almocei com a professora e em 10 minutos de explicação sobre Ralph Ellison, ela me ensinou mais do que eu tenho aprendido nos meus estudos durante 10 anos. Então, extremo nível da coisa. E eu estou muito convencido de que todos os nossos aparelhos de resistência, os terreiros, a nossa música, o samba, tudo isso é imaginação literária. Os nossos corpos são literatura e é dessa imaginação firme, forte, resistente, que vai sair a interpretação dessa crítica literária que eu tanto gosto. Não é daquilo que eu imaginava, eu achava que era um acúmulo de informações da academia. A gente ia ler cada vez mais sobre o mundo ocidental e íamos descobrir como fazer. Hoje eu acho que é o contrário. A gente tem que ler mais do mundo que nós conhecemos e aí sim, encontrar uma maneira de traduzir essas coisas para o mundo acadêmico. Quando isso acontecer, a gente domina o mundo. Mas deixa eu seguir com você, Luiz, em que você citou toda essa questão desse momento atual. Como é que você vê agora, daqui para frente? Como é que você pensa nessa reconstrução? Eu nunca fui um otimista, nunca fui mesmo, sou um pessimista. Eu sempre acho que o avião vai cair. Quando ele não cai, eu fico assim, dessa vez não caiu. Então, mas eu realmente estou bem otimista. Eu acho que nós vamos conseguir, a partir de janeiro, fazer as coisas que nós não podemos fazer, no modo como a gente deve fazer. Eu espero que esse otimismo todo não vire depois decepção, mas é importante a gente ter um pouco de sonho de vez em quando. Rita, você falou sobre o candomblé
Eu queria te perguntar, a partir das representações das orixás femininas no candomblé, quais perspectivas você absorveu no seu trabalho para refletir sobre raça e gênero? Essa é a questão. Eu tenho meu primeiro período como pesquisadora, na fase da minha pesquisa doutoral, que eu chamo o período feliz da minha antropologia. Porque realmente o candomblé, como eu encontrei, porque tem havido mudanças, era um campo onde se lembrava-se de 20 anos atrás um crime que hoje chamaríamos de feminicídio, mas era uma mulher que matou outra. Foi uma relação amorosa que terminou em um feminicídio, mas em digamos, um casal de mulheres. Então, as mulheres têm isso nos diários de Simone de Beauvoir, ou seja, tem autoras que falam do poder, da soberania da mulher sobre o espaço do candomblé, porque a política está escondida por detrás de uma fala doméstica. Então, por aí passa, nessa dobra, nesse esconderijo, passa a história de uma civilização e continua o códice africano até o presente e se expande, inclusive. Então, isso aí se encerra, se fecha, quando eu, anos mais tarde, me encontro com a violência. São duas coisas que não mantêm conexão entre si e nunca consegui conectá-las. Esse mundo do candomblé não é um mundo onde existe o que nós conhecemos como a violência de gênero. Na época em que eu conheci, no Recife, nas casas mais tradicionais, mais africanas do Recife, o sítio de Paiadão e o entorno do sítio de Paiadão, eu aprendi muito, né, de como é um mundo democrático em termos de gênero, mais igualitário, com transitividade, né? Com transição de gênero, como são muitos mundos pré-coloniais, muitos mundos não tocados profundamente pelo processo de colonização, modernização, com sua noção de o normal, né? São no nosso continente e em outros, na Nova Guiné, na África também, mundos onde há uma transitividade de gênero e não um determinismo biológico sobre as posições de gênero. No candomblé eu aprendi isso. A natureza é inventada. Meu texto se chama, escrito na tese que defendi em 1984 e logo é publicado em 1986, se chama A Invenção da Natureza. Muito tempo atrás que se começou a falar em gênero, eu aprendi o que é gênero como uma categoria analítica no candomblé. Eu vi a indeterminação do gênero pela biologia, pelo corpo. Aprendi no candomblé que é um lugar de mulheres poderosas. Então, essa foi uma lição para mim política, em termos de feminismo, e esperançosa. Logo me encontro, já na cidade de Brasília, com a questão da violência, por um pedido ao reitor, do secretário de Segurança, e não mantém conexão a minha pesquisa posterior sobre violência com o que eu aprendi e vi no candomblé. Isso é muito importante perceber. Ou seja, então, para mim, esse candomblé mostra e ensina outra maneira de construir a pessoa, outra construção da pessoa, outra construção da psique humana e outra sexualidade, né, muito diferentes do mundo da modernidade branca, que é violento. Não? O feminicídio é moderno, né? É um mundo muito mais igualitário, né? Então, acho que quem aprende aí, de alguma maneira, deve transformar isso em uma política. Por isso, quando estava falando, penso que as palavras são fundamentais, ou seja, que as humanidades, ou seja, essa tarefa nossa, que seria possível chamar de tarefa de intelectuais, é a mais política de todas, porque quando a gente nomeia, constrói narrativas, a gente oferece à sociedade a grade para organizar o mundo e também para
enviar a história numa direção ou em outra. O poder das humanidades é o poder de nomear e narrar. É fundamental, é política pura. Dá forma ao mundo e dá forma ao futuro. Bom, recebi aqui perguntas do público, vou fazer aqui algumas para vocês. Taidi, aqui uma primeira para você. Uma pessoa do público pergunta como a ficção pode auxiliar a historiografia. Eu posso dar muitos exemplos, claros, quando nós falamos sobre a diáspora africana, quando nós pensamos sobre o entendimento da escravidão, o trabalho de um poeta como Edward Guisson e um romancista como a Toni Morrison, Luiz Conde, Edward Jones. Eles nos ensinaram a pensar sobre a instituição, imaginar essa instituição de uma forma que ia muito além daquela dos historiadores. Há um grande romance, eu não sei se já foi traduzido aqui por Ed Jones, é chamado The Known World, o Mundo Conhecido. É um romance que abre com um homem escravizado, deitado sobre a terra, está chovendo, e ele está se masturbando. Eu nunca sequer havia pensado sobre essa imagem antes. E com essa abertura, eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando, bom, nós temos todas as nossas experiências sensoriais, mesmo no contexto da cativeiro, da escravização, a Morrison lidando com a violência que acaba estruturando as instituições, mas a atenção que é dada à beleza, a importância do amor num mundo que não ama você. Essas foram as lições dos romancistas e dos poetas, não dos historiadores. Então, esse trabalho realmente mudou as práticas históricas. Para muitos escritores na diáspora africana, quando nós pensamos em alguém como Kamal, Césaire, as divisões que estão dividindo a produção de conhecimento. Eles estão fazendo a sua pesquisa, escrevendo poesia, escrevendo romances. A Morrison fez uma pesquisa histórica incrível para escrever as coisas que ela escreveu. E o que esse trabalho pode fazer, ou captar a filosofia da liberdade negra. E essa filosofia da liberdade negra é a filosofia do coração, da prática contra a grande plantação, a plantation americana, e essa ordem racializada, que vem sendo a filosofia que tem sido difícil para que outros possam transpor, porque não é necessariamente incorporada em documentos. Mas é isso que os romancistas, os poetas nos deram. E eu acho que isso, na verdade, é um grande presente para a historiografia, porque é uma reorientação dos nossos mapas cognitivos. É como abrir uma fresta daquela quarta parede no domínio do pensamento. Luiz, uma pergunta aqui do público para você. Os seus livros de ficção trazem na linguagem um subtexto muito forte, com silêncios e páginas em branco em alguns. O que seriam esses espaços de silêncio em relação ao racismo? Bom, até tem uma anedota sobre isso. A primeira vez que eu experimentei isso, e eu explico para quem não conheceu ainda, é assim, eu achei que uma maneira de representar o silêncio das mulheres no mundo masculino, era deixar os travessões vazios. E as mulheres nos meus romances, elas falam com travessão vazio e a gente só entende o que elas dizem por intermédio da versão dos homens ou quando elas estão falando sem a presença de um homem. E aí, quando a primeira versão do livro na gráfica, o sujeito da gráfica me ligou e disse que tinha um problema no miolo. Eu expliquei, dei toda a teoria para ele sobre a tentativa de representar o apagamento pela linguagem e ele disse, tá, então vai ficar errado assim. Eu acho que é uma tentativa
quase quixotesca, mas eu acho interessante, assim, de alguma maneira a linguagem tente representar as nossas descobertas. Talvez daqui a um tempo eu ache isso tão absurdo e acho que isso esteja de alguma maneira corroborando o silêncio em relação a isso, mas no momento é o que eu posso fazer. Rita, tem uma pergunta aqui do público para você. Na narrativa sobre as lutas pelas cotas e contra o racismo na UNB, onde que entram, né, os ativistas do movimento negro nessa luta? Não sei se o ativismo propriamente dito no sentido do movimento social, porque no movimento social, movimento negro, sempre houve aspiração pelas ações afirmativas e as cotas. Agora, como o processo ocorreu na Universidade de Brasília, nós temos um ator negro que é central, que é Ari Lima, né? Que é aquele estudante que, como muitíssimos outros estudantes da nossa universidade e em outras universidades, foi reprovado injustamente. Mas no caso dele, ele teve um gesto heróico, ele lutou. E as consequências, passou momentos de imensa dureza, de imenso medo, de imenso maltrato, mas ele persistiu na demanda. Então, isso ali, e não sou eu que falo que Ari foi um herói, foi a Nilma, né? Que está acompanhando, porque aconteceu um fenômeno muito curioso a semana passada. 24 anos depois, esse caso reapareceu na superfície das memórias. Enfim, não é para narrar agora o detalhe, mas o caso Ari reviveu, porque ele voltou a ser agredido por uma professora do departamento em Brasília, quando ele foi convidado. Isso está em muita correspondência, circulou esses dias. A semana passada houve uma grande quantidade de mensagens e declarações, inclusive notas jornalísticas na UOL, no Correio Brasiliense, enfim, reapareceu esse caso, porque ele, 24 anos depois, foi convidado por uma organização chamada Negras Antropologias a falar na UNB, aquele lugar que tinha, digamos, maltratado ele de forma terrível e traumática. Ele foi convidado a retornar e ele retornou, deu a conferência inaugural das jornadas do Negras Antropologias. E quando foi a dar essa conferência inaugural, ele narrou o que tinha acontecido com ele e voltou a ser agredido. Então, isso está, vocês podem colocar Ari Lima, Universidade de Brasília, e a data 2022, e vocês vão encontrar um monte de declarações e notícias sobre esse tema. Então, ele foi o ator central desse triste evento, desse triste acontecimento, e sua luta é a luta que provocou e que levou, e isso começa a ser reconhecido, às cotas, porque ele não desistiu. E foi difícil para ele, porque o melhor, mais fácil, quem sabe, para sua saúde mental e física também, teria sido desistir da luta, mas ele não o fez. Bom, acho que tem tempo para mais uma pergunta, e aí eu vou querer fazer uma pergunta para Sadia, a última pergunta. Eu lembro que no almoço você me disse que tinha vindo ao Brasil na década de 90 e veio agora e percebeu muita diferença. Vou emendar uma pergunta na outra. Quais as diferenças que você percebeu? E eu não sei se deu tempo, mas como que você tem sentido a recepção da tradução das suas obras em português com o público brasileiro? Eu me sinto muito feliz em relação à tradução do trabalho e para o português, porque mesmo à medida que as nossas situações são distintas, há muitas
é uma ressonância, né? Ainda mais por conta da nossos presidentes recentes, que a gente não vai dar nome, e eu acho que nós estamos vivendo nesses momentos um Estado democrático, uma nação-Estado democrática que é baseada na escravidão e genocídio dos indígenas. Então há muita história que é compartilhada entre os nossos países. Eu estava falando sobre a história, sobre a minha primeira viagem para o Brasil, eu estava contando isso para uma jovem na Flip Zone. Eu falei, eu vim para o Brasil antes de você nascer. Ela disse, eu falei assim, ok, então foi antes de eu nascer mesmo, quando eu disse o ano. E ela me fez essa pergunta e ela meio que ficou assim, falou um pouco sobre a minha resposta. Ela falou, olha, quando eu vim nos anos 90 e eu fui para as universidades, não havia uma única pessoa negra, não havia pessoas negras. Foi tão impressionante para mim aquilo. E ela disse, então, você vê algumas pessoas negras agora aqui? Você está feliz com isso? Eu disse, não. E naquele momento de abertura, a gente tem que continuar pressionando, não pode ficar satisfeito e fazer o máximo de transformação que a gente pode. Porque a gente sabe dos nossos grandes pensadores, os filósofos europeus, o progresso não é inevitável. Nós temos que sair desses momentos de reação, e o fascismo, o autoritarismo, é uma ameaça em todo o globo. Então esse é um momento de uma abertura potencial no Brasil. E eu me sinto bem de ver tantos jovens artistas negros, escritores, curadores, tanta atividade em movimento, e realmente me inspira essa ideia de que as universidades brasileiras estão sendo transformadas radicalmente pela ação afirmativa, assim como nos Estados Unidos, em que a Suprema Corte provavelmente vai acabar com o último vestígio da ação afirmativa, que também foi absolutamente essencial para a transformação das universidades nos Estados Unidos. Então essas são algumas das coisas que eu observei e que eu vi mudar, mas nós temos que continuar fazendo a mudança acontecer. Muito obrigada. Bom, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas a gente precisa finalizar. Cadê o vou deixar aqui o recado que as autoras e autor, me incluindo, nós estaremos autografando nossos livros na Livraria da Travessa, logo após a mesa. Então, todas as pessoas convidadas para esse momento. Agradecer Fernanda Basto, Milena Brito, Fernando Meira por essa curadoria, a presença de todos e todas vocês. Agradecer Sadia, Luiz e Rita por essa mesa, que foi assim um grande ensinamento para nós. Obrigada. Ainda hoje, Flip no Arte 1. Arte 1, o canal da Flip.